Galerinha do sexto ano, estamos aqui então para mais uma videoaula, esta de revisão, onde nós então vamos aí reviver aí assuntos que vão então cair aí na nossa atividade avaliativa. Assuntos estes lá do capítulo 4, os primeiros povoadores da América, e o capítulo 5 que tratou sobre o Egito e Cush. Tá bom, pessoal? Vamos lá então revisar, começando aí então sobre os primeiros povoadores da América. No capítulo, então, 4, nós vimos algumas teorias que explicam como esse homem originário da África chegou ao continente americano. Antes de mais nada, falarmos desses seres vivos, desses seres que viviam, então, no continente americano. Antes da espécie humana, o gênero Homo, surgir, existiam os hominídeos. Os hominídeos eram, então, os antepassados dos seres humanos, sendo que, de acordo com pesquisas, o hominídeo mais antigo, o fóssil mais antigo encontrado, foi então do Australopithecus, aí em torno de 3 a 3,4 milhões de anos atrás. E aí, devido ao processo de evolução da espécie, este hominídeo, ele então vai chegar a evoluir e se transformar no gênero Homo, que é o gênero a qual o ser humano pertence. E aí, dentro do gênero Homo, como a gente já estudou, existe o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neandertal e o Homo sapiens sapiens. Outra coisa importante é que este Homo sapiens sapiens, buscando sua sobrevivência, vai se espalhar pelo mundo e vai chegar ao continente americano. De acordo com a teoria da travessia do Estreito de Bering, este homem, quando chegou no extremo da Ásia, lá na Sibéria, ele então encontrou as águas do Estreito de Bering congeladas, atravessando para a América, onde hoje é o Alasca, que é dos Estados Unidos, chegando então assim ao continente, tá certo, pessoal? E aí essas afirmações são feitas a partir de pesquisas feitas no Parque Arqueológico de Clovis, nos Estados Unidos. Por isso que essa teoria do Estreito de Bering também é chamada de teoria de Clovis, porque a sua comprovação é feita a partir de fósseis encontrados no Parque Arqueológico de Clovis. Uma outra teoria é a famosa teoria da travessia das ilhas da Polinésia. Afirma que o homem originário da África chegou até a Ásia, navegando até a Oceania. Isso, o homem desse período, essa teoria diz que já sabia navegar. E aí, ele da Oceania, ele vai navegar e chegar de ilha em ilha da Polinésia, até então chegar à América, onde hoje é o Chile, o Equador, ou seja, aquela costa oceânica da América do Sul. Então é o que afirma essa teoria. Já uma terceira teoria, que esta foi então afirmada, produzida pela arqueóloga Nied Guidon, a partir de pesquisas feitas no Parque Arqueológico Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, Coronel José Dias, essas cidades. E aí, por essa teoria, a Nied Guidon afirma o seguinte, que o homem chegou à América vindo direto da África. Ou seja, ele sai do continente africano, ele sabia navegar, e aí ele veio navegando, atravessando de ilha em ilha, até atingir a América. E diz ainda mais que o oceano, o nível do oceano estava 140 metros abaixo do nível de hoje. Os continentes eles eram mais próximos. Então essa é a teoria construída pela arqueóloga Nied Guidon, que explica a origem do homem americano aqui na América do Sul, no Piauí, tá certo? Vindo direto do continente africano. E dentro ainda desse assunto, especificamente sobre os nativos brasileiros, então aqui na nossa famosa pré-história, existiam interessantes animais como o mastodonte, o tigre dente de sabres, né? A macrauquênia. E aí, esses animais importantíssimos da nossa pré-história, assim como também existiam os povos nativos. Esses povos nativos que se englobaram em 3 grandes grupos. O homem de Lagoa Santa, que viveu nos atuais territórios de Minas Gerais, e aí ele era um homem baixo, magro, se alimentava de pequenos animais e, consequentemente, tinha uma expectativa de vida baixa, cerca de 30 anos. E é dessa região de Lagoa Santa onde foi encontrado o fóssil mais antigo do Brasil, datado de 11.500 anos atrás, Luzia.
E uma outra coisa importante é que existia também o homem de umbu, ou seja, este que ocupou as florestas do sul-sudeste do Brasil. Esse homem tinha como característica ser um habilidoso no trabalho com pedra, tanto é que produziu a boleadeira para capturar mais fácil os animais quando caçava. Também produziu o arco e a flecha, e provavelmente foi ele que, produzindo o arco e a flecha, espalhou esse conhecimento por todo o território brasileiro, tá certo, pessoal? E também existiam o homem dos sambaquis, e também chamado, homem do litoral. Esse homem dos sambaquis, eles viveram aí no litoral do Espírito Santo a Santa Catarina, conhecido como homem dos sambaquis, porque eles sobreviviam da exploração dos frutos do mar, do que o mar oferecia. E aí eles iam então se alimentando dos frutos do mar. Os ossos de peixe, conchas, eles iam atirando sempre em um determinado ponto. Com o tempo ia se petrificando essa montanha de restos de ossos e conchas, e aí ia formando o que a gente chama até hoje de sambaquis. É por isso que esses homens são conhecidos como homens sambaquis, porque se alimentavam de frutos do mar e produziram essas formações. Tá certo, pessoal? E aí também existiram no Brasil os famosos homens do norte, ou seja, os marajoaras, que viveram na ilha de Marajó, como também os de Santarém, que viveram onde hoje é essa cidade de mesmo nome, no atual Pará. E ambos se destacaram na produção de cerâmicas. Os marajoaras produziram aí cerâmicas como urnas funerárias, cerimoniais, de uso cotidiano, sendo que as suas urnas funerárias elas eram mais decoradas, recebiam mais detalhes. Já as urnas funerárias e de uso cotidiano eram mais simples, ok? Já os nativos que viveram em Santarém também se destacaram na produção de cerâmica, provam que praticavam a agricultura, e aí um aspecto importante da sua cerâmica era o uso das cariátidas, que eram figuras humanas que ficavam sustentando a parte superior do vaso de cerâmica, tá certo, pessoal? Revisado isso, a gente parte lá para o capítulo 5, Reino de Cush e do Egito. No Egito, é importante que nós saibamos que tanto o Egito quanto o Reino de Cush, se eles surgiram, cresceram, se tornaram reinos, foi devido à intensa exploração das águas do Rio Nilo. Como vocês podem ver, o Rio Nilo cortava esses dois reinos grandiosos. Ok, pessoal? O Egito, até hoje existe o país, que fica no nordeste da África, e o reino de Cush ocupou as terras atuais do Sudão e Sudão do Sul, tá bom? E aqui é provando que os egípcios, então, eles se sedentarizam, olha aí, há 7.020 anos atrás, ou seja, há 5.000 anos antes de Cristo, e sedentarizam-se praticando a agricultura, criando animais e, principalmente, explorando as águas do Rio Nilo. E aqui você vê os principais gêneros agrícolas que eles produziram, provando a prática agrícola intensa e, futuramente, o comércio. E um outro gênero que eles produziam intensamente era o papiro, que servia como papel para escrever seus hieróglifos, mas também servia como para usar na mumificação dos faraós ou de pessoas importantes do Egito. O papiro era tão importante, vocês veem aqui à direita, que serviu como símbolo para decorar as colunas de templos religiosos do Egito Antigo, para você ver essa importância que tinha o papiro para eles, tá certo, pessoal? Uma outra coisa importante é o uso das águas do Rio Nilo, ou seja, pessoal, de junho a novembro, as águas do Rio Nilo, elas transbordavam, alagavam as terras vizinhas. E aí, nesse período, os camponeses não podiam praticar a agricultura, eles iam trabalhar para o faraó nas obras públicas, construindo diques, canais ou trabalhando lá na construção das pirâmides. Mas, de novembro a abril, as águas do Rio Nilo voltavam para o leito normal, deixavam as terras antes alagadas ricas em fertilidade, ou seja, em humus, e aí eles plantavam. E de abril a junho, eles então colhiam. Então vocês vejam que o período de cheias e normal do Rio Nilo era regular. E aqui você vê a imagem. Então, de junho a novembro, as águas do Rio Nilo, elas transbordavam, alagando as terras vizinhas. E aí os camponeses iam trabalhar em obras públicas, canais, diques, na construção de pirâmides.
Mais de novembro a abril, ó, voltava ao leito normal, deixando essas terras aqui, ó, férteis, e aí eles plantavam. E de abril a junho eles então colhiam. Então era uma coisa bastante regular. Uma outra coisa importante é para facilitar o ensino de história do Egito Antigo, então dividimos essa história em 3 períodos. Antigo Império, período em que o faraó ele coordenava a construção de obras públicas, diques e canais, como também mandava construir pirâmides para ser enterrado lá, pois acreditava na vida após a morte. As maiores pirâmides do Egito foram construídas no Antigo Império pela quarta dinastia, e aí vocês veem elas. A famosa, a maior pirâmide do mundo, né? Kelps, a segunda, Khefren, e a terceira, Biquerino. São as 3 maiores pirâmides do Egito do mundo. Uma outra coisa importante é que depois do Antigo Império, o Médio Império, nessa época aí vocês podem ver, eles vão expandir suas terras para o sul, mas só que eles vão sofrer a invasão de um povo estrangeiro, dos Hicsos e também dos hebreus. Isso fica importante frisar isso aí, que no Médio Império eles sofreram a invasão dos Hicsos, estes que vão dominá-los por cerca de 170 anos. Já no Novo Império, eles retomam o comando do Egito, expulsando os Hicsos, escravizando os hebreus e expandem suas terras para o sul de novo, conquistando os Cuxitas, ok, pessoal? Então, o auge da história do Egito, o período em que eles mais conquistaram terras, foi no Novo Império, tá bom, pessoal? E aí, a gente parte para conhecer como estava, então, revisar, né, como estava constituída a sociedade egípcia. No topo da pirâmide estava o faraó, que comandava todo o império, todas as terras eram dele, ele era um deus vivo na terra. Abaixo vinham os sacerdotes, os nobres, que eram ricos detentores de terras, e os escribas, que eram habilidosos na escrita, nos cálculos, na matemática. Na terceira camada vinham os militares, os comerciantes e artesãos. E na grande base vinham os escravos, que eram os derrotados de guerra, e assim transformados em escravos, e os camponeses, que também eram chamados de felás, ou seja, eles trabalhavam na agricultura, como nós dissemos, boa parte da população era de camponeses, e aí no período de cheia do rio Nilo, para não morrer de fome, eles iam trabalhar nas obras públicas do faraó e recebiam como pagamento alimento para sobreviver, tá certo, pessoal? Uma outra coisa importantíssima aí, ó, outro tópico é a religiosidade, ou seja, pessoal, os egípcios eram politeístas, acreditavam em vários deuses, os seus deuses eram na forma humana, assim então antropomórficos, também tinham deuses na forma de animais, zoomórficos, e também tinham deuses na forma humana e animal, antropozoomórficos. Outra coisa importante é que por eles acreditarem na vida após a morte, o faraó mandava então construir sua pirâmide para ser enterrado lá dentro com todas suas riquezas. Para parte dessa riqueza ser paga ao deus Osíris, e aí, tendo a confirmação que iria viver após a morte, ele então iria usufruir essa riqueza e o corpo tinha que estar preservado. Para então preservar o corpo, ele era mumificado, ou seja, primeiro embalsamado, era retirado pelos médicos os órgãos. Depois de embalsamado, era sim mumificado, ou seja, enrolado com o papiro. E a gente tem conhecimento que então dá para ver que esses corpos realmente ficavam muito preservados, utilizando essas duas técnicas de embalsamento e de mumificação. E aí, também do ponto de vista religioso, uma coisa importantíssima foi a reforma religiosa realizada pelo faraó Amenófis IV. Amenófis IV, ele então vai fazer com que os egípcios, durante um curto espaço de tempo, durante o seu reinado, não seja politeísta, e sim monoteísta, passa a acreditar em um único Deus, o Deus Sol, ou seja, Atom. E ele até mudou de nome, de Amenófis IV passou a ser chamado Akhenaton, filho do Deus Sol, filho de Atom. Então essa reforma religiosa, Amenófis IV ou Akhenaton fez para quebrar com a influência política e financeira, econômica dos sacerdotes. Ele via que os sacerdotes estavam crescendo, tanto politicamente quanto economicamente, então para quebrar com essa influência, com esse poder, ele faz essa reforma religiosa. Só que só durou o seu reinado. Quando seu filho Tutankhamon assume, ele volta o culto ao politeísmo, tá certo, pessoal? E aí, a escrita. Os egípcios tiveram 3 formas de escrita: os hieróglifos, a mais utilizada, a hierática e a demótica. Os hieróglifos eram uma escrita utilizada
para textos oficiais como também sagrados. Já a hierática era utilizada somente pelos sacerdotes e a demótica na escrita de cartas. Vocês vejam que a nossa escrita é utilizando letras que constituem palavras. Já dos egípcios, os hieróglifos, hierática, demótica, eles utilizavam símbolos que simbolizavam aquilo que eles queriam dizer. Por isso que diz que a escrita egípcia, como a dos mesopotâmicos, a cuneiforme, era ideográfica, ou seja, idealizava, simbolizava algo que eles queriam dizer. E aí uma coisa importantíssima é que no século XIX, para a história recentemente, o oficial francês, Bouchard, quando ali invadindo o Egito a comando de Napoleão Bonaparte, ele vai descobrir uma pedra, aqui ó, essa pedra. E aí ele trouxe para a França e a entregou para o pesquisador Champollion. Champollion então descobriu que essa pedra ela representava a escrita de uma carta em 3 letras, em 3 escritas, na demótica, no hieróglifo e na escrita grega. E aí, pessoal, foi aonde então ele conseguiu decifrar os hieróglifos, porque ele conhecia o latim, ele conhecia a escrita dos gregos. E aí, então, como ele conhecia profundamente a escrita dos gregos, ele conseguiu relacionar o texto em grego com o texto em hieróglifo e assim traduzi-lo. Então, foi o primeiro que conseguiu então traduzir os hieróglifos, ampliando ainda mais o conhecimento sobre os egípcios. Tá certo, pessoal? E aí, por fim, o reino de Kush, ou seja, o reino cuxita, como nós falamos, foi um reino que ficou ao sul do Egito, também cresceu, se desenvolveu, se tornando reino graças à exploração das águas do rio Nilo. Por curiosidade, os cuxitas eles vão sofrer um longo período de domínio dos egípcios, 530 anos, ali no Novo Império, como nós vimos, no Novo Império os egípcios dominaram os cuxitas por mais de meio milênio, mas os egípcios, no finalzinho do Novo Império, vão se enfraquecer e os cuxitas é que vão dar o troco e os dominam por 86 anos. Quem deu início ao domínio dos egípcios foi então o rei cuxita Peie. E ele então lá no Egito deu início à 25ª dinastia, ou seja, a 25ª família que dominou o Egito não era egípcia, era cuxita, a partir do faraó Peie. E este então, para simbolizar que estava mandando no Egito e no reino de Cush, mandou então fazer uma coroa com 2 serpentes, como vocês podem ver aqui, ó, com 2 serpentes. Então, quando o faraó cuxita utilizava uma coroa com 2 serpentes, era para simbolizar que ele então era comandante, rei do Egito e também do reino de Cush ao mesmo tempo. Tá certo, pessoal? Então aqui a gente termina essa revisão. Espero ter contribuído e bons estudos. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal!